Bom, pessoal, depois da conversão Buck, que a gente viu que é uma conversão abaixadora, o próximo conversor é um conversor Boost, ok? Que vocês já vão ver a característica dele. Bom, repare que o número de componentes é o mesmo, certo? Só que foi rearranjado aqui a disposição dos componentes, né? Então repare que o indutor, que antes estava em série com a saída, né? Agora está em série com a entrada, ok? O diodo aqui agora está diretamente aqui em série com a saída, certo? E somente o capacitor em paralelo com o resistor, o capacitor trabalhando como filtro de saída, ok? Bom, então na primeira etapa a ideia é que tem uma tensão de entrada aplicada sobre o indutor, então a corrente no indutor vai subir linearmente, ok? E quando a chave abre, a corrente no indutor vai tender a decrescer de acordo com a tensão de entrada menos a tensão de saída. Ok? Vamos partir para o equacionamento do conversor. Primeira etapa é interruptor fechado, né? Então o diodo é reversamente polarizado, ok? Repare que a tensão V0 fica reversamente aplicada sobre o diodo, ok? E aí, né, eu tenho que a tensão sobre o indutor vai ser igual à tensão de entrada, ok? Como a tensão de entrada é maior que zero, então a corrente sobe linearmente assim, de forma similar ao do conversor Buck na primeira etapa. Só que na primeira etapa do Buck, a corrente do indutor iria crescer de acordo com a tensão de entrada menos a tensão de saída, ok? Aqui ela cresce apenas de acordo com a tensão de entrada. Resolvendo a equação, ok, crescimento linear da corrente ao longo do tempo, né, a partir de uma condição inicial IL mínimo. Bom, a duração da etapa, T1 menos T0, também vai ser dado pelo tempo que a chave permanece fechada, ou seja, é o mesmo do conversor Buck, D vezes TS, ok, D vezes o período de chaveamento, e o valor da corrente ao final da etapa, eu pego a equação que eu desenvolvi anteriormente e substituo T pelo delta T1, ok? E ao final da primeira etapa, então, eu vou ter o valor máximo da corrente no indutor, certo? E a ondulação da corrente é dada pela o valor, né, quanto que ele excursionou de L mínimo até IL máximo, exatamente VD sobre L vezes DT. Então, uma vez que a corrente atingiu o valor máximo, é o momento que o interruptor vai abrir, certo? O interruptor abrindo, eu estabeleço esse novo circuito, ok? E repare que a tensão sobre o indutor agora vai ser dada por VD menos V0, ok? Repare que é a mesma história, né? Eu abri o interruptor, então a corrente não teria por onde passar, certo? Então surge uma tensão positiva nesse sentido e negativa nesse sentido, até ocorrer a polarização do diodo. Ocorrendo a polarização do diodo, ponto, eu encontro um caminho natural para a corrente circular, certo? E a tensão que vai surgir no indutor vai ser exatamente a tensão VD menos V0. Então, repara que VD mais VD menos V0, ok, vai ser suficiente para fechar essa malha aqui de tal forma que o VD seja nulo. Ok, pessoal? Sim, e a corrente, né, também vai tender a decrescer linearmente, certo? Só que agora de acordo com a tensão de entrada menos a tensão de saída, é, de forma, uma equação similar aqui do conversor Buck da primeira etapa, ok? Mas na verdade, como o V0 a gente vai ver é maior do que a tensão de entrada, então a corrente, vocês vão ver que a corrente vai decrescer linearmente, ok? E aí estaria mais de acordo com a segunda etapa do conversor Buck, onde a corrente decresce linearmente. Bom, duração da etapa, da mesma forma que para os três conversores básicos, as durações das etapas são definidas apenas pelo tempo de acionamento da chave, o T1 e o T-off, ok? Então o T-off é o delta T2, que é 1 menos D vezes T, e considerando que o conversor está em regime permanente, né, a ideia é que a corrente agora vai partir de L máximo e parar quando estiver em L mínimo, certo? É a condição de regime permanente. E o quanto que essa corrente ondulou, VD menos V0
sobre L vezes 1 menos D, jogando lá da equação da corrente. Ok, pessoal? Bom, e a dedução da equação do ganho estático, na condição de regime permanente, então a tensão média no indutor é nula, certo? Então só tem que resolver essa integral, definição de valor médio sobre o indutor, da mesma forma que o conversor Buck, só que eu vou substituir adequadamente os valores da tensão no indutor. Ok, então repara que na primeira etapa a tensão no indutor é igual à tensão de entrada e na segunda etapa é igual à tensão de entrada menos de saída, certo? Resolvendo essa equação aqui, isolando V0 sobre VI, eu tenho que V0 sobre a tensão de entrada é igual a 1 sobre 1 menos D. Ok? Mas repare que se eu plotar o gráfico dessa função, repara que quando D for igual a zero, ou seja, quando a chave estiver sempre aberta, o ganho estático vai ser unitário, ou seja, a tensão de saída vai ser igual à tensão de entrada, o que faz sentido, né? Se a chave nunca está fechada, quer dizer que a ideia é que o diodo sempre esteja diretamente polarizado, então a saída fica praticamente em paralelo com a entrada o tempo todo. Uma forma de tentar entender esse aumento de tensão que aparece, esse incremento de tensão que aparece na saída, e às vezes o pessoal tem um pouco de dificuldade de enxergar, né, é que na primeira etapa o indutor vai armazenar energia. Ok? Ele já tem uma energia armazenada, já que ele opera no modo contínuo, certo? Mas ele, como a corrente incrementa, meio dia ali ao quadrado aumenta, quer dizer que ele armazena mais energia. E nesse momento o capacitor é o responsável por manter a tensão sobre a carga constante, já que o capacitor e a carga na primeira etapa estão isolados da entrada. Ok? Na segunda etapa, o que acontece? A tensão acaba sendo invertida, ok? E quem que vai entregar energia para a carga em paralelo com o capacitor? Vai ser a fonte de entrada em série com o indutor, ok? Então, a fonte de entrada fornece energia, mas também o indutor fornece aquela energia que foi armazenada, certo? Então, esse incremento de energia adicional resulta nesse ganho de tensão, ok? E a tensão de saída fica maior que a tensão de entrada. Um exercíciozinho para vocês, então eu considere um conversor boost com uma tensão de entrada que varia entre 135 volts e 154 volts, 150 microhenry, 200 microfarads, 100 kHz, e determine a faixa de razão cíclica das tensões, a faixa de razão cíclica para manter a tensão de saída entre 220 e 250 volts. Ok, depois eu vou arrumar esse texto aqui. Eu não vou resolver esse exercício para vocês, ele é similar ao do conversor Buck, então eu acho interessante vocês tentarem fazer. Depois na aula síncrona a gente faz, ok? Bom, determinar a corrente máxima, mínima e média através do indutor, né? Bom, agora vamos partir dessa condição aqui, potência de entrada igual a potência de saída, ou seja, o circuito sem perdas, condição ideal. A potência de entrada é o quê? Tensão de entrada vezes a corrente média de entrada, ok? Só que a corrente de entrada é a própria corrente no indutor, já que o indutor está em série com a entrada, ok? Então, VD vezes a corrente média do indutor vai ser igual a potência de saída, que é V0 ao quadrado sobre R, ok? Vou substituir o V0 pela equação do ganho estático. V0 é igual a tensão de entrada sobre 1 menos D. Ok? E vou isolar aqui a corrente média no indutor. Então, repare que a corrente média no indutor, como uma função da tensão de entrada e da resistência de carga e da razão cíclica, é dada por essa equação aqui. Certo? E a máxima corrente de entrada, repare que essa equação aqui, por modo contínuo, né? É válida tanto para o conversor Buck, quanto para o conversor Boost, quanto para o Buck Boost, ok? O que vai mudar, obviamente, é essa equação aqui do delta IL, certo? Então, o IL máximo vai ser o quê? O IL médio, que eu acabei de deduzir, mais o delta IL, que eu peguei a ondulação da corrente devido à primeira etapa. Por quê? Para deixar o IL máximo apenas em função da tensão de entrada, somente por isso, para evitar deixar em função de mais variáveis, ok? E a corrente mínima, IL médio, menos ΔIL sobre 2, ok? Então, o IL máximo vai ser também o IL médio menos a metade da ondulação da corrente lá devido à primeira etapa. Bom, para manter o modo contínuo de condução, é também a mesma coisa, a mesma condição, tanto para o conversor Buck Boost ou Buck Boost. A corrente mínima do indutor tem que ser maior que zero,
ok? Bom, o valor mínimo, a equação da corrente mínima do indutor, eu tinha acabado de deduzir, então jogo essa equação maior ou igual a zero e vou isolar a indutância mínima, ou seja, esse aqui é o menor valor de indutância necessário para manter o conversor operando no modo contínuo para a condição de carga dada, ok? Obviamente, se mudar a condição de carga, o valor da indutância iria mudar. Quando a tensão de saída é constante, vamos supor um caso comum, ok? O conversor buck está sendo alimentado por uma fonte de entrada, por exemplo, um painel fotovoltaico, que a tensão varia de acordo com a temperatura, nível de radiação, o ponto de máxima potência, e eu quero alimentar um barramento do inversor constante, por exemplo, certo? Então, o que eu faço? Eu posso pegar de novo a equação da ondulação devido à primeira etapa de funcionamento, tensão de entrada, dt sobre L, substituo a tensão de entrada pela equação do ganho estático, V0 vezes 1 menos D, certo? Por quê? Porque agora o V0 é constante, por causa que eu considerei, ele é constante, e o T é constante, eu fico com aquela equação 1 menos D vezes D, que a gente sabe que o ponto de máxima ocorre por valor D igual a meio. E aí a gente obtém a maior ondulação possível para essa situação aqui, lembrando que é esse caso específico do V0 ser constante. Continuação do exercício anterior, então determinar o máximo valor da corrente média no indutor para a condição 1,25 kW. Por que máximo valor da corrente média? Porque o valor da corrente média no indutor, repara que eu considero a condição de potência constante, ok? Mas se a potência é constante e a tensão de entrada varia de um valor mínimo para um valor máximo, o valor médio da corrente vai variar de acordo com essa tensão de entrada. Então, eu quero que vocês obtenham o valor médio, o máximo valor possível para esse valor médio de corrente, ok? E considerar a máxima ondulação de corrente, determinar a máxima ondulação de corrente se a tensão de entrada variar entre 135 volts e 154 volts e a tensão de saída permanecer somente constante em 220 volts. Ok? Esses dados aqui eu tentei adaptar um pouquinho de painel fotovoltaico, mas também eu quis inserir algumas coisas para ficar interessante a resolução do ponto de vista do projeto Conversor Boost, ok, pessoal? É a mesma coisa, vou deixar para vocês resolverem na aula síncrona aí, a gente resolve se for necessário, ok? Ondulação da tensão de saída, ok? Então a ideia é sempre a mesma, tanto no buck boost ou qualquer outro conversor, é obter a equação da corrente no capacitor para usar aquela equação I igual a C dV C dt e aí determinar a ondulação da tensão do capacitor. Bom, então a corrente no capacitor vai ser igual ao quê? A corrente no diodo, valores instantâneos que eu estou falando, menos a corrente instantânea de saída, que como uma tensão de saída tem uma ondulação baixíssima, é um valor constante, igual a I0, ou V0 sobre R0, RL. Ok? Então, repara que em regime permanente, então, né, a corrente no capacitor vai ser igual ao quê? A corrente instantânea no diodo menos a corrente média no diodo. Lembrando que a corrente média no diodo vai ter um certo valor, a corrente média do capacitor em regime permanente é zero, ok? Por definição de regime permanente. Se não for zero, quer dizer que dentro de um período a tensão está variando ainda, ou para menos ou para mais, ok? E o valor inicial da tensão não vai ser igual ao valor final da tensão no final do período, ok? E aí não tem um regime permanente. Então, se a corrente média aqui é igual a zero, então aplicando a lei dos nós, que vale tanto para valores instantâneos como para valores médios, embora não vale para valores eficazes, ok? A corrente média no diodo vai ser igual à corrente média de saída, que era o próprio zero, ok? Bom, e substituindo aqui, IC igual a C dV C dt, eu vou integrar dos dois lados, integrando dos dois lados, então, a equação da corrente no capacitor, ok? Então, repare que se a corrente no diodo é esse valor, a corrente de saída
é esse pontilhado aqui, e a corrente no capacitor vai ser esse valor aqui menos esse valor médio, então eu vou ter essa forma de onda aqui. E o que eu estou interessado é esse delta aqui, esse tanto de carga aqui que vai provocar a variação no capacitor. Ok? Aqui no sentido de descarregar, já que é a primeira etapa, o diodo não está em condução e o capacitor se descarrega em cima do resistor, por isso a corrente é negativa. Ok? E na segunda etapa, quando a chave está aberta, a fonte de entrada, o indutor, integra energia da entrada para a saída, e como saída eu quero dizer o capacitor em paralelo com o resistor. Então repara que o capacitor é recarregado aqui nesse momento. Em regime permanente, essa área tem que ser igual a essa aqui, embora visualmente não esteja tão igual, mas tem que ser igual as duas áreas para caracterizar o regime permanente. Então, é simplesmente a área de um retângulo, ok? O ΔQ vai ser C delta VC, C delta VC, e o ΔQ, a área do triângulo, V0 sobre R, que é a corrente de saída, vezes dt, que é a base aqui do retângulo. E isolando o ΔVC, tenho que o ΔVC vai ser V0 vezes D dividido por RC vezes a frequência de chaveamento. Ok? E, bom, posso imaginar, quando a tensão de entrada for constante, eu entro naquela equação aqui. Por que eu não considero a tensão de saída constante? Se a tensão de saída for constante, ela é constante aqui e os demais parâmetros são constantes, então a maior ondulação vai ocorrer por maior valor de razão cíclica. Ok? Quando vem a constante, eu substituo aqui o V0 pela equação do ganho estático e obtenho aqui a pior condição do ΔVC máximo. Ok? Se eu tiver variação tanto da tensão de entrada quanto da tensão de saída, é interessante eu plotar um gráfico. Ok? Eu não vou conseguir escrever uma equação em função de uma única variável. Vai ser sempre em função de duas variáveis, então vou ter que traçar um gráfico e determinar o ponto de máximo desse gráfico. Bom, então, mais um exercício. Então, agora, determinar, para o mesmo exercício anterior, determinar a ondulação da tensão de saída, considerando essa condição de tensão de entrada, essa potência de 1,4 kW e a tensão de saída constante de 220 volts. Ok, pessoal? E um exercício, agora, somando aqueles exercícios que valem pontos, né? Simular o conversor projetado nas condições dadas nos exercícios anteriores. Então, eu quero que vocês brinquem bastante com a simulação, ou seja, vai simular um conversor boost, vai colocar aqueles valores mais extremos de tensão de entrada, eventualmente de tensão de saída quando tem ondulação, variar a razão cíclica e enxergar como que se comporta a corrente no indutor, certo? E determinar os esforços de tensão e corrente nos semicondutores. Quando eu digo esforço de tensão, quer dizer que nas condições piores, ok? Quando que vai ocorrer o maior valor da corrente média, quanto vai ocorrer o maior valor da corrente eficaz e os valores máximos de tensão tanto no interruptor ativo quanto no diodo, semicondutor.